Olá, queridos e queridas. Hoje nós vamos falar da filosofia política de John Rawls, tá bom? Quem foi John Rawls? John Rawls nasce nos Estados Unidos em 1921. Ele é um filósofo estadunidense. Ele foi professor de filosofia política na Universidade de Harvard, uma das universidades mais importantes do mundo. Escreveu as obras Uma Teoria da Justiça, Liberalismo Político e o Direito dos Povos. Ele vai ser influenciado por Locke, Kant e falece em 2002 nos Estados Unidos, né? Essa obra, Uma Teoria da Justiça, vai ser o ponto fundamental que nós vamos trabalhar na aula de hoje. É a obra, né, máxima dele. Então ele vai ser influenciado por Locke automaticamente, ele vai enveredar pelo mundo do liberalismo, pela teoria liberal, que vai ser muito importante e é muito atual, né, muito contemporânea, a gente pode fazer vários paralelos. E essas são as características do John Rawls, tá bom? Uma teoria da justiça. O Rawls, ele vai perguntar o seguinte: como definir as liberdades básicas dos cidadãos e conciliá-las com a igualdade democrática? Como o debate público-político deve ser estruturado de modo a incluir a diversidade de interesses e valores? Quais os dilemas de uma democracia? Será que nós vivemos numa democracia pura, numa democracia plena? Isso aí já sou eu fazendo o questionamento. Como é que a gente estrutura essa diversidade de povos, com tantas culturas diferentes, com tantos dilemas diferentes, com tantas classes diferentes? Essa é uma das perguntas que norteia o pensamento da maioria dos filósofos que trabalham com teoria política. E automaticamente norteia o pensamento de John Rawls também, tá bom? Então ele fala muito sobre o conceito de justiça distributiva, que nós vamos falar mais lá na frente. Ele vai ter uma posição liberal e uma posição da esquerda, né? A gente tem a posição liberal, que estava vinculada com a iniciativa privada, o crescimento da produtividade, e a posição da esquerda, que engloba lutas sociais e políticas. E quando a gente fala aqui de iniciativa privada, de quem que a gente lembra? De John Locke, né? E quando a gente fala de lutas sociais, nós lembramos de Marx. Então é interessante a gente, ao estudar, né, teoria política, filosofia política, a gente fazer paralelos com outras construções de conhecimento de outros filósofos, e que isso se dá de maneira muito natural. É muito natural nós fazermos essas relações, tá bom? Então, o estado de natureza, ele vai ser conhecido na teoria de Rawls como posição original. Então, estado de natureza vai ser chamado de posição original na filosofia política de Rawls. O estado de natureza que a gente falou de forma exaustiva no bimestre anterior, quando nós falamos de Hobbes, Locke e Rousseau, e que em muitos momentos eles ainda são importantes, né? Eles são importantes em todos os momentos da filosofia política, mas a gente não vai ficar mais repetindo tanto, né, a teoria deles, mas volta e meia nós vamos citá-los como referência, porque o Rawls, ele é influenciado pela teoria deles, né, principalmente pela teoria do Locke. Então, a gente agora vai se deparar com um novo conceito, né, com um novo termo, que é de posição original. E aqui a gente vai estar preocupada com os princípios da justiça. Então, se lá em Hobbes os indivíduos estavam preocupados com a sua autopreservação,
Se em Locke os indivíduos estavam preocupados com a propriedade privada, se em Rousseau os indivíduos estavam preocupados com a sua liberdade, né, com a democracia, aqui necessariamente nós vamos estar preocupados com o conceito de justiça. Como é que nós vamos atingir o patamar de uma sociedade justa? Quais são os postulados para que isso ocorra? Como isso vai ocorrer? Por que isso vai ocorrer? E por que é necessário que ocorra? São os dilemas que fazem parte da filosofia política do Rawls em termos de conhecimento de justiça, né? De causa. Então, o objeto primário da justiça é a estrutura básica da sociedade. Então, essa estrutura vai ser o norte, né, para a compreensão da teoria da justiça de Rawls. Então, essa posição original, né, que é o estado de natureza, essa posição engloba os princípios da justiça que está vinculado à equidade, tá? Então, vamos lá. Da estrutura básica da sociedade. O Rawls ele não vai ser um filósofo muito longo, então a gente vai ser bem sintético ao falarmos dele. Então, a posição original engloba pessoas livres e iguais. Isso aqui é muito Hobbes também, né? Quando nós falamos de pessoas livres e iguais vivendo no estado de natureza e que precisam renunciar ao seu direito sobre todas as coisas para ter o mínimo, né? Para ter o mínimo. Então, para ele, os indivíduos eles precisam estar sobre o véu da ignorância, que é a observância dos princípios da justiça. Eles não precisam saber da sua condição futura ao acontecer a inserção dentro do Estado. Como assim, professora? Eu não posso saber que posição eu vou assumir a partir do momento em que o Estado for construído. Porque se eu souber, eu vou necessariamente tirar vantagem desse meu conhecimento. Então, o véu da ignorância, ele serve como uma anulação de um possível surgimento de desvio de conduta. E os indivíduos, dessa forma, vão ser imparciais na escolha dos princípios da justiça. Ou seja, se eu não sei o papel que eu vou assumir dentro do Estado, dentro da sociedade civil, se eu estou sobre o véu da ignorância, eu vou escolher, a escolha dos princípios da justiça não vão estar com a minha parcialidade em volta, e sim com a minha imparcialidade, porque eu desconheço a causa. É muito fácil da gente compreender isso quando nós vinculamos com a nossa realidade, né? Sempre gosto de fazer isso com vocês. A partir do momento em que o homem ele é detentor de paixões, ele é detentor de desejos e tudo mais, ele faz o que for possível dentro dos limites dele, dentro do alcance dele, para chegar àquele desejo, para alcançá-lo. Isso aí é uma coisa muito natural. Mas em determinados casos, o homem ele extrapola os limites. Isso é muito hobbesiano também. Então é necessário que muitos de nós estejamos sobre uma condição de pensamento de imparcialidade. E a gente também tem que tomar muito cuidado com o conceito de imparcialidade. Porque será que a imparcialidade existe mesmo dentro do campo político? Então lá, quando a gente trabalhou na aula de Montesquieu, na aula passada, a gente percebeu que nós somos representados por uma Câmara dos Deputados, pelo Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, etc. Mas será que essas pessoas são imparciais? Elas deveriam ser, mas será que são? Então, o John Rawls tinha esperança de que o véu da ignorância possibilitasse essa condição de imparcialidade. Que ora, gente, eu posso dizer para vocês que talvez não exista, mas que ele tentou.
A teoria, ela tenta. Se a realidade vai se afastar desse conceito, já é outra história, tá bom? Então, dentro da teoria dele, dentro dos estudos dele, isto era cabível. Isso aqui pode ser uma questão fenomenal de prova, né? O conceito de imparcialidade do véu da ignorância. Será que seria uma alternativa? Enfim, dilemas. Os princípios da justiça. Como é que aconteceria tudo isto, né? E as peculiaridades presentes de indivíduo para indivíduo na escolha dos princípios da justiça? Haveria o fim das desigualdades? Então, nós teríamos direitos, deveres e economia favoráveis. Como é que isso aconteceria na escolha desses princípios? Será que nós eliminaríamos, de uma vez por todas, a desigualdade social, o sonho de Karl Marx? Como é que um liberal ia promover isso, né? São muitos questionamentos que a gente pode fazer em torno de Rawls. Por isso que ele é muito cheio de conceitos, né? Os dois princípios da justiça. Então, olha só. Ele defende um direito a um esquema de liberdade igual ao de seu semelhante, que seja compatível com a liberdade de todos. Ou seja, a minha liberdade, ela necessariamente tem que ser igual à liberdade do meu semelhante. E que a soma dessas liberdades, elas sejam compatíveis com a liberdade de todos. Então, todos nós devemos ter o mesmo nível de liberdade, o mesmo nível de igualdade, ok? Então, as desigualdades sociais e econômicas, elas vão existir sim. Elas não vão ser sucumbidas. Mas elas devem satisfazer duas condições, que são, devem estar vinculadas a cargos e posições acessíveis a todos e devem beneficiar ao máximo os membros menos favorecidos da sociedade, que é o que ele chama de princípio da diferença. Então, a gente vai ter dois princípios da justiça. Os princípios da igual liberdade e o princípio da diferença, tá bom? Então, percebam que a liberdade e igualdade são os princípios fundamentais dessa teoria política de John Rawls. E que ele vai trabalhar dois princípios. O primeiro diz, eu vou ler aqui para vocês no livro, Uma Teoria da Justiça. Cada pessoa tem direito igual a um sistema plenamente adequado de liberdades e de direitos básicos para todos, compatíveis com o mesmo sistema para todos, que é o princípio da liberdade. E o segundo tópico que é o princípio da diferença, né? As desigualdades sociais e econômicas devem preencher duas condições em primeiro lugar. Devem estar ligadas a funções e a posições abertas em condições de justa igualdade de oportunidades. E, em segundo lugar, devem proporcionar a maior vantagem para os membros mais desfavorecidos da sociedade, que é o princípio da diferença. Que são esses dois conceitos aqui. Devem estar vinculados a cargos e posições acessíveis a todos e devem beneficiar ao máximo os membros menos favorecidos da sociedade. Isso aqui engloba programas sociais do governo. Eu não coloquei para vocês no slide porque eu estava procurando essa situação e não tinha achado, e achei agora. Mas eu acho que eu vou deixar Vou preparar o slide depois novamente e coloco para vocês esses dois tópicos, tá bom? Então, essa questão do princípio da diferença, ela vai estar muito vinculada às ações afirmativas, renda mínima, que são programas do governo que tentam favorecer os menos favorecidos, por assim dizer, né? É desta forma que a gente deve dizer de fato. Então, essa desigualdade para o Rawls, ela é inerente à condição do homem em sociedade. Então, o objetivo dele não é aniquilar a desigualdade social,
mas é amenizá-la, é fazer com que ela seja menos agressiva e dar oportunidade para todas as pessoas, ou seja, todos os indivíduos, eles vão ter acesso à educação, eles vão ter acesso aos bens básicos, né, saúde e alimentação. Então, a partir do momento em que todos possuirão acesso aos bens básicos, eu posso construir uma sociedade justa, porque eu estou dando oportunidades iguais para todos. Se os caminhos que eles percorrerem forem diferentes, é como se a culpa não fosse mais do Estado. Mas é importante que a gente compreenda que a desigualdade não é extinta. E essa desigualdade, ela se justifica a partir do momento em que os que estão na base da pirâmide, os menos favorecidos, sejam os mais beneficiados pelos programas que eu falei para vocês, né? Pelas ações afirmativas, pelos programas de renda mínima. Então, a gente pode citar o caso da pandemia pelo auxílio emergencial, tá bom? A gente pode fazer esse paralelo de forma muito tranquila. Então, essas escolhas sociais, elas vão produzir menos desigualdade. Então, lembrem, o Marx, ele quer acabar com as classes sociais, ele quer acabar com as desigualdades também. O Rawls não. Ele permite que as classes sociais continuem a existir, dando oportunidade para todos, e a desigualdade ela vai ser diminuída. Não vai ser extinta, vai ser diminuída, tá bom? Cuidado com isso. E resumindo, aqui para vocês, né? Aqui é um, como é que a gente fala? Um resumão, né? Era para ser um esquema, mas não deu muito certo. O conceito de justiça está ligado ao conceito de moral, política e economia. Se trata de um acordo hipotético, é a mesma relação que vai ser estabelecida lá com os contratualistas, né? A passagem do estado de natureza para o estado civil também é hipotética. Justiça como equidade. As instituições sociais, elas vão ser suficientes para produzir menos desigualdade entre os homens. Elas vão ser responsáveis por isto. E as leis são garantidas... as leis são garantias de que situações iguais serão igualmente tratadas. Isso aqui é o que a gente tenta promulgar, né? A Constituição de 1988 tentou promulgar que todos nós somos tratados da mesma forma, independente da nossa raça, do nosso gênero, da nossa classe social. Mas isso também está em discussão, né? Sempre esteve em discussão. E a promulgação de uma Constituição que implica necessariamente em estabilidade. Então, assim, essas associações, né, essas instituições sociais, elas visam o bem comum, correto? Então, ele está preocupado com o bem comum, por isso que ele vai trabalhar de forma muito intensiva com os conceitos de justiça, com o conceito de igualdade, liberdade, de uma tal forma que ele trate todos os homens da mesma forma, que as instituições tratem todos os homens da mesma forma. Isso vai ser muito importante. Então, a gente precisa compreender que essa justiça, essa intervenção do Estado, ela vai acontecer, né? Ela precisa acontecer. E que para isso, o Estado ele precisa atuar, né? E criar justas oportunidades para que todos os indivíduos eles se desenvolvam dentro dos seus projetos de vida. É claro que isso vai ser motivo de muita discussão por muitos comentadores, principalmente aqueles que falam sobre o conceito de meritocracia e tudo mais. Mas isso são questões que nós vamos trabalhar no decorrer das nossas aulas, tá? O Rawls, ele é um filósofo que ele é atual, a gente pode trabalhar ele de várias formas,
principalmente quando a gente confronta o papel do Estado, né, questiona o papel do Estado na nossa sociedade. Então, eu vou colocar para vocês, né, os 2 princípios que eu achei aqui no livro e vou colocar nos slides, vou disponibilizar na plataforma. Vou preparar um material de estudo também em termos de exercício. Vamos ver como é que vai ficar essa questão aí da pandemia, como é que vai ficar essa questão das aulas. E de acordo com as novas informações, com as novas diretrizes, eu vejo se eu preparo material para a gente trabalhar na plataforma, se eu preparo material para a gente trabalhar em sala, vamos ver. Então é isso, queridos e queridas, bons estudos para vocês e muito obrigada. E vamos trabalhar juntos nesse período tão complicado. Qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? E é isto.